Você pode falar para alguém do teu lado: em todo tempo Jesus está chamando a tua atenção. Todo tempo. Fique atento. Fique atento ao seu dia, porque é num dia ordinário que Ele faz o extraordinário. É num dia comum que Jesus invade a terra. Então fique atento no seu dia ordinário. Quero aproveitar que você está de pé. Hoje nós teremos um só período, e a gente reservou. Você sabe que o vinho, pelo menos na minha Bíblia diz, em João 2, que o melhor vinho é no final, né, irmão? Quem crê nisso? Aleluia. Quem vai ministrar os nossos corações hoje aqui é alguém que faz parte dessa conferência. Pregou várias vezes na conferência Tiro Leste, já há mais de 8 anos. Eu quero chamar aqui Gabriel Cantarino, Canelão. Vem pra cá, meu irmão. Estenda a sua mão aqui à frente. Jesus, obrigado pela vida do Canta. Nós amamos a vida dele, a Pri, o João, Senhor. Nós cobrimos essa família de oração, intercedemos pela vida deles, Pai. Guarda esse ministério, essa granada espiritual que o teu filho carrega, que o Senhor possa continuar fluindo através da vida do Canta. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, quem concorda que Jesus vai usar o Canta aqui nessa noite, diga glória a Deus. O irmão tá precisando comprar roupa nova, não tá não? Meu Deus, velho, a mesma roupa, velho. Se eu soubesse, eu tinha vindo de outro jeito, cara. Que ridículo, né, cara? Meu Jesus Cristo. Mas fica tranquilo, não tô passando necessidade não, tá bom? É que eu acho que eu fico bonitinho, entendeu? A minha mulher gosta. Ah, fica forte? Osso. Pode sentar no seu lugar. Vocês estão felizes, gente? Abra comigo lá em Isaías 44. Não quero perder tempo. Para quem me conhece, meu nome é Gabriel Cantarino. Para quem não me conhece também, esse é o meu nome. Acho que é tudo que você precisa saber sobre mim. Eu creio que nós precisamos colocar ênfase na pessoa do Espírito Santo. Essa conferência, ela é sobre mais fundo, mas água na Bíblia tem tudo relacionado com a pessoa do Espírito. Então, além do tema dessa conferência ser tiro leste, ou seja, tire aquilo que te impede de ir mais fundo, eu creio que essa é uma conferência do Espírito. Eu sei disso porque é o que Deus quer comunicar essa noite. Eu sei disso porque eu tenho vindo há muitos anos aqui, é o que Deus faz toda vez. E eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer essa noite. Eu sinto uma atmosfera de romper essa noite. E eu estava orando lá por umas 6 da tarde. Eu fui fazer um turno de oração e conversar com o Espírito Santo. E eu comecei a entender que o leste dessa noite é a religiosidade e a incredulidade. E a gente precisa ser descamado pelo Senhor nas nossas castas de incredulidade, para que a gente entre profundamente em um relacionamento com Deus, e por meio desse relacionamento a gente possa fluir com o Espírito. Essa é a era do Espírito, meus amigos. Eu temo que a gente saiba muito sobre o Jesus que ficou 3 anos e meio na terra, e pouco sobre o Espírito Santo que está há 2000 anos aqui. E amém por isso, porque a gente tem as Escrituras, mas com base nas Escrituras nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito, porque é mediante o Espírito que nós conhecemos Deus. O Espírito Santo não é um chaba, não é uma energia, não é um arrepio. A gente pode ter todas essas coisas que eu acredito, mas Ele é Deus, e Ele é o Deus que revela Deus. Ele é o Deus que nos leva às coisas profundas de Deus.
Então não tem como tirar o leste sem o Espírito, porque é Ele que tira o leste, para que a gente vá a fundo nas coisas profundas de Deus. Coríntios fala isso, que o homem conhece as coisas profundas do homem, mas é Deus que conhece as coisas profundas de Deus. E nós queremos ir mais fundo, amém? E eu creio que em tempos de deserto a gente precisa saber tirar água de onde não tem. E essa mensagem é um pouco sobre isso. O contexto de Isaías 44 é o contexto da volta da Babilônia. A gente estava cantando uma canção agora que eu não conhecia, mas falando sobre o Egito, que Deus nos libertou do Egito, e amém por isso, e esse é o êxodo de Deus para nós. Mas existe um segundo êxodo que houve na Bíblia, que é a saída da Babilônia. Então, o primeiro êxodo, o povo estava escravo do Egito, ali de Faraó, por 400 anos, alguns vão dizer 430 anos. E eles foram para lá porque Deus queria se revelar como Deus acima de todos os deuses. É por isso que Deus ele destrona nas 10 pragas, principados por principados, potestades por potestades, pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Mas depois de muitos anos, nós temos a Babilônia, quando o povo é levado cativo para a Babilônia. E aí o povo se torna escravo novamente, mas pelo seu próprio pecado, pela sua própria incredulidade, pela sua própria idolatria. Mas no meio desse cativeiro, desse segundo cativeiro, havia uma promessa de que em algum momento eles seriam livres, amém? Então Isaías, esse profeta que nós tanto amamos, é o profeta que mais escreve sobre a pessoa de Jesus, sobre a revelação de Jesus no Antigo Testamento. Ele escreve uma oração, uma canção, uma profecia, para esse exato momento onde o povo ia sair da Babilônia. E eu não sei se você se lembra, mas uma das pessoas que foram para a Babilônia foi Daniel. Vocês lembram de Daniel? Vocês estão aí, gente? Então lá em Daniel 1 vai contar a história de Daniel, que ele era da família real, e ele foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia ele foi colocado debaixo da liderança do chefe dos eunucos. E é muito específico a gente entender isso, para a gente entender que tipo de sofrimento que Daniel passou. Porque se Daniel foi colocado debaixo da liderança do chefe dos eunucos, quer dizer que ele se tornou um eunuco. Alguém aqui sabe o que é um eunuco? Se você não sabe o que é um eunuco, eunuco é um homem que tem os seus órgãos genitais. Os homens já fizeram assim. Agora imagina, 4.000 anos atrás, os órgãos genitais de um homem sendo cortados. Que tipo de sofrimento, mutilação e tortura que esse homem enfrentou na sua própria identidade. E essa é a estratégia da Babilônia até hoje, Fred. Mutilar a nossa identidade para que a gente se esqueça de quem é Deus. Se é que vocês me entendem. A estratégia da Babilônia não se renova, ela é a mesma. Mas o que acontece com Daniel? Isso que é importante. Depois dele ter os seus órgãos retirados, o seu nível de testosterona não cai. O seu nível de fome por Deus não cai. O seu nível de devoção por Deus não diminui. A Bíblia vai dizer que Daniel ele fez o maior jejum da história. Ele se separou de todo tipo de alimento e por 3 anos ele comeu apenas frutas, legumes e bebeu apenas água. E nisso ele se tornou mais forte do que todos os outros, mais inteligente e mais bonito que todos os outros. E isso com seus órgãos genitais cortados. Simplesmente porque a sua devoção em Deus aumentou. Eu quero te perguntar, o que você faz no dia da tribulação? Você murmura?
ou você se entrega mais a Deus em paixão e amor por Ele. Daniel, ele é um protótipo de sofrimento das Escrituras. E Daniel, ele foi abençoado 10 vezes mais do que todos os magos da Babilônia. Imagina a gente ter pessoas dentro da nossa igreja que tem 10 vezes mais o nível de autoridade de feiticeiros, satanistas, macumbeiros, espíritas, simplesmente porque no dia do sofrimento se voltam a Deus com uma devoção extrema ao Senhor. Eu quero te perguntar de novo, o que você faz no dia do seu sofrimento? Eu tenho certeza que aqui ninguém foi mutilado. Ou seja, os nossos sofrimentos, eles são inferiores ao de Daniel. E mesmo os nossos sofrimentos sendo inferiores, a gente responde a Deus com um nível de paixão inferior. Eu quero te perguntar de novo, o que você faz no dia do seu sofrimento? Porque Mateus capítulo 24 vai dizer que naqueles dias o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Quem é você? Que no meio do sofrimento, quem é você no meio do sofrimento? Onde está a sua fome, a sua sede, a sua expectativa no meio do sofrimento? É muito interessante porque que em Isaías 40, no texto de João Batista, que fala, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, no final diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e como águias voarão, amém? Ou seja, a expectativa de João Batista ou desse povo do deserto não era sair do deserto. Eu estou no deserto, quando é que eu vou sair daqui? Não. Aqueles que esperam no Senhor, pelo Senhor. Eu não sei se você sabe, mas João Batista nunca saiu do deserto. Foi Jesus que entrou no deserto dele. E ele disse: uau, eis o Cordeiro de Deus. Onde está a sua expectativa? Em sair do sofrimento? Em sair da situação? Eu quero logo parar de sofrer. Jesus, eu tenho expectativa em você. Entra no meu sofrimento e faça parte disso aqui comigo. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas existe uma graça de Deus que se revela por meio do homem de dores. O homem de dores, o homem que aprendeu por meio do sofrimento, o homem que aprendeu por meio das dores, chamado Jesus. Hebreus capítulo 4 ou 5, eu não vou lembrar agora, leia os 12 capítulos de Hebreus e ache esse versículo depois. Vai dizer que nos dias do seu sofrimento, Jesus ofereceu ao Senhor, aquele que poderia livrá-lo da morte, orações, súplicas, jejuns. Uau! E ele aprendeu com os... presta atenção, o Jesus que é onisciente, sabe todas as coisas, ele aprendeu? Como aquele que sabe todas as coisas aprende, e ainda pelo sofrimento? Deus tem um bom professor para nós: sofrimento, dias de dores. Como vai dizer o pastor Chorão, dias de luta e dias de glória. O que a gente faz nos dias de luta? Eu quero ser como aquele homem de dores que oferece ao Senhor louvores mais altos, orações mais altas, paixão mais profunda, apego a Ele. Quem é esta que vem do deserto apoiada no ombro do amado? Ela fez do deserto um jardim para ela mesma. Então, leiamos esse texto de Isaías capítulo 44. Ó Deus, que é espírito de sabedoria e revelação, desça nesse lugar com iluminação da tua palavra, viva a tua palavra no nosso meio. Nós estamos famintos por te conhecer.
Espírito Santo, precisamos de você. Mais do que ontem, nós precisamos de você agora, Espírito Santo. Espírito Santo. You're welcome, you're welcome. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Repousa sobre o seu povo agora. Repousa sobre o seu povo agora, Espírito de Deus, Espírito de Yahweh, Espírito de Yeshua. Repousa com a tua palavra. Libera a tua palavra agora, Espírito da profecia que testemunha acerca de Jesus. Libera o dabar de Deus, a palavra de Deus, o rema de Deus, o logos de Deus. Libera sobre esse lugar. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi, porque eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e eles brotarão entre a erva, como o salgueiro junto a ribeiro das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esse povo que estava retornando da Babilônia para Jerusalém, estava no meio do deserto de maneira coletiva, uma multidão agora, cantando e recitando esse texto: derramarei água sobre o sedento. Esse texto aqui, ele é altamente identitário, meus amigos, porque Deus estava lembrando que foi Ele que os criou, foi Ele que os escolheu, foi Ele que os formou desde o ventre, e sobre esse povo Ele vai derramar o seu espírito como água. Mas presta atenção, não é sobre todos, é sobre os sedentos. Essa mensagem aqui não é para todo mundo, essa mensagem é para quem tem sede. Quem, em meio ao deserto, preservou a sua sede por Deus, é sobre esses que Deus colocou um alvo: derramarei o meu espírito. Meus amigos, sobre todas as coisas precisamos guardar o nosso coração, precisamos proteger o nosso anseio, a nossa fome, a nossa sede por Deus. A palavra para sedento aqui quer dizer garganta, que lá do hebraico, na primeira vez que vai aparecer isso aqui lá em Gênesis capítulo 2, é nefesh. E Deus soprou nas narinas de Adão e fez dele alma vivente. Essa palavra alma é nefesh, que significa garganta, anseio. Ou seja, somos alma vivente porque somos alma desejante, faminta. Então sede, meus amigos, não é algo que temos, é algo que somos. Obrigado você que está entendendo pelo Espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, não estamos falando daquele que tem sede na conferência, sede no tiro leste, sede na célula, sede no culto. Não, é aqueles que são sedentos de maneira contínua. Adão, quem é você? Eu sou nefesh, eu sou fome por Deus. Isso é quem eu sou. Eu sou fome por Deus. Eclesiastes 9 vai dizer: Deus colocou um anseio profundo dentro do homem pela eternidade. Santo Agostinho vai dizer: a minha alma só estará satisfeita quando eu me deleitar no meu amado. Essa sede profunda que atravessa as nossas circunstâncias, as nossas situações, os nossos momentos difíceis,
E ela nos faz olhar para o Senhor e dizer: eu ainda estou com fome. Numa santa expectativa de que o Senhor faça cair um rio sobre a minha cabeça. Como Davi vai dizer, um abismo chama outro abismo ao rugir das catapultas, ao rugir das cachoeiras, ao som das águas, ao cheiro das águas, a minha alma se estremece. Agora essa sede, meus amigos, ela não é apenas individual, ela é coletiva. Ela é uma sede familiar. Porque Deus está garantindo que Ele vai fazer rios nascer de nós, mas também de dentro da nossa posteridade. Deus está nos chamando nessa noite para a gente expandir a nossa oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor para... Eu e minha casa seremos um rio para as nações, que continua fluindo em qualquer situação, porque está falando de posteridade, de descendência, de família. Uau. Meus amigos, nós precisamos começar a ter fome por Deus, não apenas por nós mesmos, mas por toda uma comunidade. Deus, eu não tenho fome só por mim, eu tenho tanta fome pelo Senhor para que o Senhor faça algo extraordinário nesse ambiente, que não seja eu seja o seu único alvo. Uma fome comunitária, coletiva, uma única expectativa que nos define, que nos marca e nos fere. Te queremos, Deus. Vocês estão aí? Derramarei o meu espírito sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Meus amigos, tem uma oração que eu tenho feito pelo meu filho todos os dias. Deus, batiza o João com o seu espírito. Batiza ele com a sua presença. Eu tenho declarado sobre meu filho: o João não precisa desviar para conhecer o Senhor. O João não vai se desviar. Eu não precisei desviar. Eu nunca desviei. Eu tenho essa cara de desviado aqui, mas eu nunca desviei. Eu nunca usei droga. Pela graça de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu casei virgem. Só tive uma mulher na minha vida. Só tenho uma mulher na minha vida, graças a Deus. Uma já dá trabalho demais, imagina. Brincadeira, a Priscila é extraordinária. Eu que dou trabalho para ela. Meus amigos, a nossa casa precisa de uma intervenção. Intervenção. O que vai acontecer hoje precisa invadir as nossas casas. Deus quer fazer brotar um rio de dentro do seu lar, de dentro da sua rotina. Enquanto você lava a louça, você vai ser possuído por Deus. Os seus filhos vão te pegar orando, chapado no espírito, tremendo no chão. Olha ele aí. Batismos do Espírito dentro de casa. Batismos do Espírito dentro de casa. Batismos da presença de Deus dentro de casa. Pais, vocês precisam ser restaurados no sacerdócio de vocês. Os seus filhos precisam te ver com lágrimas nos olhos, com paixão, com fogo de Deus dentro de casa. Posteridade, prole. Está acontecendo um derramamento do Espírito agora. Pega isso para sua família. Pega isso para sua família.
Pega os nossos filhos, Deus. O feminismo não vai pegar os nossos filhos, Deus. A esquerda não vai pegar os nossos filhos, Deus. Pega os nossos filhos, Deus. Possua os nossos filhos, Deus. Deus, nós liberamos encontros sobrenaturais dentro de casa agora. Encontros sobrenaturais dentro de casa. Anjos invadam essas casas, essas famílias, Deus. Deus está aumentando a nossa estrutura para que a gente possa sustentar mais presença de Deus. Deus está batizando essa igreja, essa comunidade como Obed-Edom. Pessoas que habitam, que fazem, que são residentes da presença de Deus dentro de casa. Amigo Espírito Santo, te recebemos em casa. João 7, versículo 37 vai dizer: no grande e último dia da festa, apareceu Jesus e disse: aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele disse isso acerca do Espírito que haviam de receber todos aqueles que nele crescem, porque o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. E ouvindo isto, aquele povo disse: verdadeiramente este é profeta. Por que eles disseram que ele era profeta? Porque ele disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Meus amigos, nós carecemos de um mover do Espírito que tenha Jesus como centro. Uau. Jesus está descentralizando as figuras de autoridade nas nossas igrejas. 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, Deus levantava um homem, mas por um tempo esse homem se tornava o portador da glória de Deus, e a plateia simplesmente assistia esse homem se movendo em Deus. Nesse tempo Deus está descentralizando homens de Deus e centralizando o povo, onde o povo não será mais espectador, mas todos nós temos a unção que vem do Santo. E essa unção não é apenas uma unção de cura, uma unção para profetizar, que eu acredito em todas as coisas, mas essa unção no Novo Testamento é a pessoa do Espírito, porque uma coisa não pode me ensinar, porque o apóstolo João me diz nesse texto: vós que tendes a unção do Santo, esta unção vos ensinará todas as coisas. Esse coco aqui não pode me ensinar, porque ele não é uma pessoa, mas quem pode me ensinar é aquele que é uma pessoa. Então presta atenção. Nesse texto de João 7 nós precisamos entender duas coisas que existem aqui: religiosidade e incredulidade. Por que religiosidade? Porque essa aqui era a festa de Rosana Rabá, onde os sacerdotes, eles iam até a fonte de Siloé carregando vasos, e eles voltavam até o altar jogando água sobre o altar, recitando o quê? Isaías 44: eu derramarei água sobre o sedento. E eles faziam isso continuamente. E Jesus estava no meio dessa festa. Algumas
Literatura judaica vai dizer que os judeus marroquinos, no meio dessa festa de Rosana Rabá, jogavam água uns sobre os outros, profetizando: derramarei o meu espírito sobre o sedento. Agora imagina Jesus no meio dessa festa. Sabe quando você está num culto que tem presença de Deus, e a presença de Deus ela vai crescendo dentro de você a tal ponto que você acha que em algum momento você vai explodir? Já teve num culto assim? Jesus estava nisso, olhando aquele culto acontecendo. Tinha profecia, tinha música, tinha dança, tinha Bíblia. Só não tinha o quê? Jesus. É por isso que no meio da festa Jesus diz: ei, para de olhar para os líderes. Eles estão profetizando, mas eles não podem te dar água. Ninguém pode te dar água. Deixa eu te dizer, essa daqui é uma das casas que eu mais amo estar. Como o Fred disse, eu faço parte dessa história. Mas isso aqui não pode te proporcionar água. O Fred e a Fabi não podem te proporcionar água. Os líderes dessa casa, eles podem trazer águas, mas eles não podem te dar água. Tira os olhos dos líderes e essa dependência de um pastor, de um líder, de alguém, e coloque os olhos daquele que diz: vinde a mim e beba. Se nós continuarmos nessa religiosidade, nessa dependência de líderes, de homens, nós nunca vamos avançar em profundidade de relacionamento com Deus. Tira o leste, qual? A religiosidade do sistema, que nos faz continuamente ficar correndo atrás de homens e líderes. No nome de Jesus eu imploro, eu rogo pelas misericórdias de Deus, pare de se colocar no lugar de Jesus, como se você fosse capaz de dar água para alguém. Precisamos remover os fermentos de religiosidade do nosso meio. Que essas águas que estão passando abundantemente aqui nos livrem desses fermentos. Lave a nossa casa, lave o nosso coração. Porque o rio de Deus não pode fluir em estruturas humanas, porque Deus não unge paredes. Deus não unge ministério, Deus unge pessoas. E que pessoas que Deus está ungindo nesse tempo não são apenas líderes. É aquele que tem sede. Tem alguém com sede aí? Tem alguém com sede aí? Então Deus está pronto para te ungir hoje com uma porção maior do Espírito. Jesus está dizendo: aquele que crer em mim. Fred, crer em Jesus é diferente de ter fé. Na literatura joanina, no livro de João, em nenhum momento aparece a palavra fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que a fé é a substância para crermos em Deus, que Ele existe. Amém? Nós sabemos que Deus existe, amém? Você sentindo ou não sentindo, gostando ou não gostando, Ele está aqui. Ok? Deus não é o nosso sentimento, a nossa emoção. Ele está aqui, pronto, acabou. Então eu tenho fé que Deus... Ninguém precisa me provar que a senhora está aqui. Eu estou vendo. Eu não preciso te sentir. Eu estou aqui, você está aqui. Agora não é pessoal. Não tome como ofensa. Mas eu não confio na senhora. Uau. Então eu tenho fé que ela existe, porque ela está na minha frente. Mas por que eu não confio nela? Porque eu não conheço. Eu tenho fé que você é uma boa pessoa, mas eu não deixaria o João dormindo com você sem eu te conhecer. Vocês estão comigo? Então Jesus não está falando de fé em João 7, ele está falando de confiança. E confiança só se dá por meio de relacionamento. Relacionamento.
Deus está estabelecendo um nível de mover de Deus que flui de amizade, não de plataforma. E Deus está revelando os seus amigos por aí. Deus sempre revela os seus amigos. Não tem nenhum amigo de Jesus que é escondido. E os fakes, os amigos de mentira de Jesus, Ele está expondo mesmo. E glória a Deus por isso, porque o juízo começa pela casa de Deus. Vamos lá. Vamos lá, alguém. Confiança, relacionamento. Dia a dia, precisamos transicionar do lugar de membros para amigos. Precisamos desenvolver relacionamento com Jesus, diário. Então nós precisamos crer em Jesus, confiar em Jesus, como diz a Escritura, porque as Escrituras dizem que Ele é digno de confiança, totalmente digno de confiança. Jesus usava a palavra amém várias vezes, não no fim da oração. Ele dizia: em amém vos digo, em verdade vos digo, eu sou o Deus da verdade, eu sou o amém de Deus. Paulo vai dizer isso sobre Jesus. Em Jesus nós temos o sim e o amém de Deus para todas as coisas que são promessas de Deus. Porque Ele é o amém de Deus, Ele é totalmente confiável, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, fidedigno. E como que esse rio, ele começa a fluir dentro de mim? Pequenas obediências diárias. Pequenas obediências diárias. Eu amo o Deus que ouve orações imperfeitas. Ou seja, Deus ouve todas as orações. Porque eu tenho a desconfiança que eu nunca apresentei uma oração perfeita a Deus. Deus ouve orações imperfeitas. Então, por meio da oração, eu descubro qual é a vontade de Deus. E aí, isso se torna um lugar de amizade, porque eu não vos chamo mais de servos, mais de amigos, porque eu tenho vos mostrado todas as coisas que meu Pai tem me falado. Rapaz, tinha um aqui já, obrigado. Receba! Graças a Deus esse tempo passou. Vai, você faz assim, graças a Deus. Deus quer usar um povo, não um Benihim. Eu não estou xingando o irmão, ok? Mas numa plateia de 20 mil pessoas, o Benihim ficava jogando paletó para lá e para cá. E todo mundo querendo receber aquele cara. Mas eu comecei a falar assim, ué, mas eu tenho o mesmo espírito que ele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui dentro de mim. O mesmo Espírito que Pedro tinha, que Paulo tinha, que João tinha, que John Wesley tinha, que George Whitefield tinha, está aqui dentro de mim. Ele não vem em parcelas da Casa Bahia, Ele vem por inteiro dentro de mim. Porque é isso que João Batista diz: Ele não dá o Espírito por medida, de maneira limitada. Deus dá o seu Espírito por inteiro. Então eu tenho Ele por inteiro dentro de mim, porque Ele é o penhor da minha herança. Ele é a minha garantia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu confio nele mais do que em mim mesmo. Eu confio nos caminhos, nos processos, na maneira que ele vai nos liderando. Todos aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Agora, tem um ponto do que Jesus fala que é... Deixa eu passar só um pouquinho. Só um pouquinho. Falta 9 minutos, vai dar certo. Não, tem, vai. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ganhei. Jesus disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, não é crer conforme os seus sentimentos.
Ah, eu sinto que eu sou assim. Não, você não sente nada. A Bíblia diz o que você é. Então, não é crer como você quer. Na Bíblia não tem um meu e o seu jeito de adorar. Existe o jeito de Deus ser adorado. E todos nós temos que adorar a Deus do mesmo jeito, porque Ele é o padrão. Ok? Eu não sou padrão de adoração para ninguém, mas Ele é o padrão. Vocês estão aí comigo? Então é crer em Jesus, como diz as Escrituras, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então tem duas facetas aqui de crer. Crer em Jesus, mas também crer em mim. Respira bem fundo aí. Vamos lá. Quantos aqui creem em cura? Agora não levanta a mão para a gente não envergonhar ninguém. Quantos oram por cura? Ou seja, eu creio no Deus que está no Fred, no que está em mim. Eu creio que Deus cura através do Fred, não da minha oração. Eu creio lá no Deus do Benny Hinn, do Bill Johnson, do sei lá de quem que for, que eu admiro muito, mas não através de mim. Eu preciso crer no Deus que está em mim e através de mim. Porque se eu só creio, presta atenção, Fred. Se eu só creio no Deus que está só em mim, eu sou uma represa. Mas se eu creio no Deus que está em mim e através de mim, eu sou um rio. Vamos lá. Então eu creio que Deus cura, não através de mim. Incredulidade. Ah, meu Deus. Eu creio que Deus prospera. Aquele lá, eu não. Eu sou falso humilde, eu nem quero prosperar. Esse negócio aí deixa os outros orgulhosos se perder. Vamos lá, gente. Crer em Jesus é um lado da moeda. Crer em Jesus através de mim é outro lado da moeda. E eu não quero entregar para Jesus incredulidade. E eu não estou falando só de cura. Eu estou falando de pessoas que, independente da situação nessa noite, creem que pode fluir um rio através de você. Eu toquei num ponto muito delicado aqui, que é: quando você sair daqui, você crê que o rio pode fluir através de você? O rio de Deus, presta atenção, o rio de Deus fluindo através de alguém miserável como eu e você. Essa é a questão dessa noite que nós precisamos tirar o leste. Porque eu olho para o Felipe e falo assim: nossa, o Felipe consegue mergulhar profundo. Graças a Deus que tem alguém que mergulha profundo, né? Porque se a gente tem alguém que mergulha profundo, eu não preciso mergulhar tão profundo. A gente já tem alguém que mergulha profundo por todos nós. Quando eu identifico a incredulidade do Deus através de mim, eu falo: se foi tudo isso, eu vou também. Gente, eu creio na Bíblia. Eu creio em tudo da Bíblia. Eu creio até na capa da Bíblia. Eu creio que Jesus pode fazer qualquer coisa através de mim. E eu nasci num contexto de incredulidade, onde nada, gente, eu sou o menos improvável dessa noite aqui. Porque eu nasci num ambiente onde não se crê em dons, não se crê em cura, não se crê em profético, não se crê em mover de Deus. Bater palma lá já era avivado demais. E Deus me arrebatou desse lugar, me tornou pior que todos vocês. Gente, se Deus pode fazer algo através de um trambolho como eu, Deus pode fazer através de você. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Alguém lembra da mulher samaritana? João 4, versículo 10 vai dizer: Jesus dizendo para aquela mulher: se você me conhecesse,
soubesse quem é que te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida eterna. Certo? Aí não vai, conversa vem, Jesus vira para aquela mulher e diz: vá lá e busca teu marido. Vocês lembram disso? Desse texto? Eu não sei o que aconteceu na cabeça daquela mulher, no processamento cognitivo dela, que na hora que ela ouviu o marido, ela entendeu cidade. Eu não sei o que aconteceu, Fred, que Jesus falou assim: busca o teu marido. Ela trouxe a cidade inteira para Jesus. Ela tinha TDAH? Por que ela saiu gritando com todo mundo, ao invés de só trazer o que Jesus pediu? E eu faço um contraste aqui, meus amigos. Jesus falou para os discípulos: eu estou com fome, eu estou com sede, vai comprar pão e água para mim. Os discípulos foram. E o que eles trouxeram para Jesus? Pão e água, nada mais. A mulher samaritana, meu Senhor, Jesus falou: busca o teu marido. Ela trouxe a cidade inteira. E presta atenção, meu Senhor, ela não tinha sido batizada, ela não passou por libertação, ela não passou por cura, ela não entrou numa célula, ela não deu dízimo, ela não deu oferta, ela não foi numa conferência tiroeste. Ela ouviu Jesus dizendo: traz o seu marido, e ela trouxe a cidade inteira. Eu não entendi o nível de fé dessa mulher, tão extravagante, que fez com que ela obedecesse mais do que Jesus pediu para ela. Meu Deus. Ela pegou um gole d'água e levou para toda uma cidade e disse: venham ver. Ela não disse: venham me ver. Ela disse: venham ver o homem. De Ezequiel 40, de Daniel 7, de João capítulo 1. É o que Paulo fala: nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de dizer: venham ver o homem. Talvez você seja uma mulher samaritana essa noite que diz: imagina que Jesus ia fluir através de mim. Eu, pecadora, toda quebrada, cheia de relacionamentos quebrados, frustrada ou envergonhada, não estou liberta, nunca tive alguém para me ensinar a Bíblia, não sei orar. Mas quando ela viu uma oportunidade, ela agarrou com tudo que ela tinha e fluiu. Jesus está chamando mulheres samaritanas essa noite. Jesus está chamando homens samaritanos essa noite. Meu Deus. Deus está pegando um menor essa noite e fazendo fluir de dentro dele um rio Amazonas. Eu quero dizer, o maior rio do mundo está no Brasil. Jesus está chamando pessoas que querem romper com a religiosidade dos corações e com a incredulidade. Jesus está te chamando essa noite para você tirar o leste da religiosidade e da incredulidade. Meu Deus. Jesus está te chamando essa noite
para você parar de olhar para suas fraquezas, para suas desculpas, para sua situação de deserto. Jesus está fazendo você olhar para além da sua falta de dinheiro, de talento. Deixa eu dizer, Moisés era gago. Jeremias era só um menino. Davi ele era franzino e magro demais. João, ele só era um adolescente. João Batista cresceu no deserto. Zacarias ficou mudo. Maria era uma adolescente e disse: cumpra-se em mim toda a palavra de Deus. Ruth tinha perdido o marido dela. Amós só era um boiadeiro, um fazendeiro, um homem que cuidava de bois e de gados. Meu Deus, Deus está te chamando. Fabíola, Jesus está te chamando essa noite. Eu não sei onde você está, Fabíola, mas Jesus está te chamando essa noite. Jesus está chamando crianças essa noite. Jesus está chamando adolescentes essa noite. Você entende que João Batista ele foi cheio do Espírito ainda no ventre da mãe dele. Não diga, Jeremias, que tu és só um menino, porque eu te formei e te visitei antes de você nascer. Eu te formei e te gerei no ventre da tua mãe e te constituí profeta para as nações. Jeremias, eu te coloco como profeta para as nações que você nunca pisou. Jeremias, você vai ser profeta para as nações sem visto, sem passaporte, sem dinheiro, sem nunca sair de Jerusalém. Você vai ser profeta para as nações, ainda que seja uma criança. Liberamos, Deus, essa palavra hoje sobre as nossas crianças nesse lugar. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Pega as suas mãos o mais alto que você puder. Eu estou vendo senhores e senhoras de idade. Havia uma mulher chamada Ana, que ela não largava o templo, e ela jejuava de dia e de noite, esperando pela manifestação do Messias. Deus, invada esses senhores e essas senhoras de idade. A grande comissão não tem idade. O chamado de Deus não tem idade. Moisés foi chamado quando ele tinha 80 anos de idade. Zacarias e Isabel foram pais na velhice. Se você é um senhor e uma senhora de idade essa noite, para de orar só pelos seus filhos, ore por você mesmo. Deus, unja as minhas barbas brancas, unja os meus cabelos grisalhos para a sua glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estamos entrando em um lugar. Estamos entrando em um lugar. Não fique de fora, não fique de fora, não fique assistindo. O Deus de nossos pais está passeando nesse lugar. Deus, nós liberamos sinais físicos da sua presença agora.
ondas elétricas passando nesse lugar, fogo de Deus queimando esses corpos físicos, Senhor Jesus. Formigamento nesses corpos físicos. Se tem uma criança perto de você, impõe a mão sobre ela. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, as vossas crianças. Glória de Deus, glória de Deus. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas nesse ambiente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Está acontecendo batismos com o Espírito Santo aqui. Vamos, vamos, vamos. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Se você não orar em línguas, receba pela fé agora. Se você não ora em línguas, apenas diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aquela adolescente que estava na galeria, a senhora de azul está com a mão sobre ela. O Senhor Jesus está te tocando agora. Você que está na primeira fileira aqui, essa menina. Eu vejo o Senhor te levando para as nações. Eu vejo um diário e você ama ver fotos de lugares das nações. O Senhor te deu dons de línguas, você tem facilidade para aprender novas línguas. Você será menina, você será uma poliglota. Você falará muitas línguas. Eu vejo o Senhor dizendo sobre você, Isaías 22, eis que põe uma porta aberta diante de você, que você vai entrar e sair por muitos lugares. O Senhor te separou desde antes do seu nascimento, para você pisar nas nações. Se o Senhor está te movendo essa noite, não interessa a sua idade, da onde você veio, começa a vir aqui na frente, começa a vir aqui na frente. Eu não vou ficar te convencendo. Só deixa o Espírito te trazer. Só deixa o Espírito te trazer. Deixa o Espírito te trazer. Deixa o Espírito. Deus, eu não quero viver uma vida normal. Se você está em cima e você não consegue vir, apenas se ajoelhe no seu lugar. Apenas sinalize para Deus. Eu vou pedir para os líderes dessa casa saírem para ministrar essas pessoas. Se você está vendo alguém nos bancos que você percebe que não saiu, bote a mão na cabeça dessa pessoa. Se tem alguém do seu lado que você quer orar, ore por essa pessoa. Se você é um staff e quer orar por alguém, eu te libero você largar a sua câmera, largar o que você estiver fazendo. Vamos liberar o Espírito Santo aqui.